Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler vários textos hoje. Amém? Amém? Amém. Se você não está acostumado a ler muito a Bíblia, você vai ler na igreja hoje. Né? Então, eu vou só ler um texto de introdução, que está em Marcos, capítulo 6. Quero falar hoje, nessa manhã, sobre o tema Fé para operar milagres. Amém? Fé para operar milagres. Ou pode ser também a fé que Deus espera, que Deus quer que tenhamos. A fé que Deus quer que tenhamos. Mas para isso eu quero introduzir essa meditação dessa manhã a partir do capítulo 6 de Marcos, versos 5 e 6, que vai dizer: E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Feche os seus olhos. Fala comigo, Pai. Não diga, todos, Pai. Todos, olhos fechados, porque está de olho aberto. Pai. Me ensina. Eu quero aprender. Eu quero desenvolver a minha fé. Fala comigo. Porque eu te escuto. Amém. Pode sentar no seu lugar. Então, o texto que nós abrimos essa meditação vai dizer que Jesus estava na sua terra natal. Você sabe que ali nesse mesmo texto, eles tiveram um preconceito com Jesus, porque Jesus era o filho de José, um carpinteiro, e eles chegam a falar: quem ele pensa que é para falar com a gente assim? Ele é filho de um carpinteiro. Tipo assim, uma família humilde, uma família simples, quem ele pensa que é? E diz algo que deixou Jesus admirado, Jesus espantado. Olha, Jesus admirado com alguma coisa, mas não era algo positivo. Jesus ficou admirado com a incredulidade do seu próprio povo. E porque ele viu essa incredulidade, Jesus começou a ensinar. Por que Jesus começou a ensinar? Porque o ensino é o antídoto para a incredulidade. Só através do ensino a gente consegue eliminar esse veneno chamado incredulidade. A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem... Por onde que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, através do ensino, a fé começa a brotar. A fé começa a brotar através do ensino. Precisamos entender que a fé é a moeda do céu. Diga comigo, a fé é a moeda do céu. Então, ir a Deus sem fé é igual ir a um supermercado sem dinheiro. Ir a Deus sem fé é igual a um shopping sem dinheiro. Você precisa chegar a Deus com fé, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Se você não crê, é inútil se aproximar. É necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Agora, 1 de João, capítulo 5, verso 4, vai dizer: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que nós temos, que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Lá em Hebreus também vai dizer que pela fé Noé construiu uma arca para a sua família. A construção da arca não foi como construir um barquinho para você dar uma volta e pescar no lago. A construção da arca exigiu de Noé uma fé monstruosa, porque ouviu uma palavra
de Deus, ouvir uma direção, quando todos mais não ouviam a Deus. E Noé ouve a Deus e um direcionamento que era contrário. É como se fosse assim, você vai para o sertão, aonde não chove, e fala assim, constrói uma arca, constrói um navio, constrói um transatlântico no meio do deserto. Que doideira é essa? Eu vou mandar água do céu. E Noé acreditou quando todos zombavam dele. Para você aprender a viver por fé, você tem que se acostumar a viver debaixo de zombaria. Viver por fé vai exigir de você. Uma vez eu vi que a fé começa ouvindo o que Deus disse, e depois você tapa os ouvidos. Você não ouve mais ninguém. Você ouve o que Deus disse e depois tapa os ouvidos. Porque vai se levantar um monte de pessoas que duvidam. Você é maluco de crer nisso? Você é doido de crer nesse Deus? Você é doido de crer nesse projeto? Você é doido de crer nessa visão? Então é isso. A nossa fé, ela é loucura mesmo. Então Noé acreditou, e Noé era inexperiente, Noé não era capitão de fragata, Noé não era alguém que conhecia de navegação, mas ele escuta Deus falar com ele não tinha feito isso antes, aliás, não só ele, ninguém tinha feito isso antes, mas Noé executou medida de fé. Então, quando Jesus fala de fé, é interessante, quando Jesus fala de fé, pastor Moura, ele normalmente vai linkar a relacionamentos. Eu já falei algo parecido com isso há muito tempo atrás aqui, mas quando Jesus falava de fé, tinha a ver com relacionamento com outras pessoas, porque o crescimento da nossa fé tem a ver com relacionamento nosso com o nosso próximo. Alguém está comigo aí? Na galeria, tão firme? Quero ouvir um amém só da galeria. Coisa linda, gente. Olha aí, que bênção demais. Jesus dos crentes. Então, quer ver? Vai comigo para Lucas, capítulo 17. E aí é o texto que a gente vai ficar nele aqui um pouquinho. Lucas 17. A partir do verso 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Aí no verso 5, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. O que o Senhor está pedindo, a gente não consegue ter fé suficiente para isso. Para a gente viver isso que o Senhor está pedindo, é necessário que o Senhor acrescente mais fé, porque a nossa fé não chegou nesse nível ainda. Aí Jesus disse, no capítulo 6, no versículo 6 de Lucas 17, e aqui que eu quero que você atente, eu já falei disso aqui uma vez, mas vou repetir. E o Senhor disse, se tivesses fé, como, diga comigo, como? Diga de novo, como? Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, porque a amoreira é uma árvore que tem uma raiz profunda e larga e grande, extensa. Por isso que ele fala, ele pegou uma árvore impossível de ser arrancada. Ele fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mas interessante que o texto, para chegar nesse versículo 6, ele começa no 3, falando sobre relacionamento. Se teu irmão pecar contra ti, e vier até você, te pedir perdão, perdoa. E se pecar de novo 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-me. Na verdade está dizendo, o nível do teu perdão vai determinar o nível da sua fé. Tem gente que está pedindo uma fé para Deus que nunca vai receber, porque até hoje ele vive debaixo de mágoa. Porque até hoje ele não consegue perdoar o que fizeram com ele há 10 anos atrás, ou no ano passado, ou há 5 anos atrás, ou há 30 anos atrás, mas ele quer viver grandes milagres em Deus com o coração cheio de mágoa. É incompatível fé e mágoa.
Fé e mágoa é incompatível. Fé e falta de perdão é incompatível. Fé e odiar o irmão é incompatível. Fé e difamar o irmão é incompatível. Fé e desejar o mal do outro, mas chegar no culto e falar, me dá, me abençoa, abre a porta, cura, faz, abre, fecha, é incompatível. Para de orar pedindo a Deus fé, se você não está disposto a perdoar. Se você não está disposto a perdoar e fica pedindo fé, você se tornou um fake. Porque a base do evangelho é o perdão. E através da fé, tem que ter fé para perdoar. Não é por vontade. Perdão não é sentir vontade hoje e eu vou. Não, é por fé. Fé não é sentimento. Creia, guarde isso. Fé não é sentimento. Nós não nos guiamos pelo que sentimos. Nós nos guiamos por aquilo que nós cremos. Por aquilo que nós cremos. Então, quando Jesus começa, é preciso ter fé para entender o outro, é preciso ter fé para conviver com o outro, e a fé ativa o perdão, a fé desbloqueia o perdão, a fé rompe, faz o perdão acontecer. Então, quando Jesus começa a falar sobre isso com eles, eles imediatamente reconhecem o seguinte: não tenho fé para isso. E não tem problema nenhum você reconhecer que não tem o suficiente. Jesus não te culpa por não ter o suficiente. E nem vai ficar ofendido com você, mas Ele quer ouvir a tua confissão. Porque eles fazem o pedido: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que acrescenta-nos a fé? Porque a nossa fé vem de Deus. E a nossa fé é firmada em Deus. E a nossa fé, ela é produto da personalidade de Deus. Então só Ele pode dar aquilo que começa nele. Oh meu Deus, me ajuda. Só Ele tem para dar, porque a fé começa nele. Talvez você nessa manhã precisa reconhecer a tua necessidade de ter uma fé aumentada. De ter uma fé aumentada. De ter uma fé para liberar alguém, de ter uma fé para pedir o que você não tem coragem de pedir porque você acha que é doideira demais. Você precisa ter uma fé que, não uma fé, se despeça da fé ingênua. O que é isso, pastor? Fé ingênua, que acredita em qualquer coisa. A fé ingênua acredita em tudo, em qualquer coisa que ela ouve, ela escuta uma palavra aqui, ela acredita. Aí ela chega lá fora, alguém de qualquer outro lance começa a falar, ela acredita também. Aí depois ela ouve uma terceira pessoa e acredita também. Isso é uma fé ingênua. Está na hora de você ter uma fé madura. Uma fé madura. A nossa fé tem que estar firmada, como diz o hino antigo, no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Esse negócio de que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, depende de onde está a sua fé. Se a sua fé estiver em Jesus, ela não falha. Mas se a sua fé estiver no governo, vai falhar. Se estiver no homem, vai falhar. Se estiver no patrão, vai falhar. Se estiver no cônjuge, vai falhar. A fé que está em Deus não falha. Amém. Vamos entender que a palavra é o veículo, mas a fé é a gasolina. A palavra é o veículo, mas a fé é o combustível. Agora, a fé cresce em etapas. A fé cresce em etapas. E aí, eu já falei isso outras vezes, vou repetir, porque esse é um texto, às vezes um pouco mal compreendido, e algumas traduções erraram quando colocaram, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Só que no original essa palavra é, se você tiver fé como o grão de mostarda. Como o grão de mostarda. Como? Isso é, nós recebemos uma medida de fé, uma semente de fé. Mas ela não tem que ser semente a vida toda. Está me acompanhando? Ela não tem que ser semente a vida toda. Então ele vai dizer, se você tiver fé
como o grão de mostarda, você vai dizer a essa moreira, lá em Marcos vai dizer, você vai dizer a essa montanha, ergue-te e lança no mar. Então, poucos hoje têm movido montanhas. Por quê? Porque não estão utilizando a fé da maneira correta. Ou pegaram a porção que receberam e não estão multiplicando essa porção que receberam. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus quer que a palavra dele seja cumprida. Amém? Deus quer, lá em Jeremias 1:12 vai dizer, o Senhor me disse, existe uma fé que fala, o Senhor me disse, você viu bem, quando Jeremias enxerga uma amendoeira, tem uma visão de uma amendoeira, que Deus fala com ele, olha, eu te separei desde o ventre da tua mãe e tal, vou usar você, e ele fala, mas eu quero um sinal, e o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira, viu bem? Porque eu sou Deus que se antecipa aos teus inimigos. A amendoeira é uma árvore que diz sobre antecipação. Ela é a primeira árvore a começar a dar folhas e frutos ainda no final do inverno. Então, quando ele viu a amendoeira, você viu bem, e ele vai dizer, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, Deus está vigiando para que a palavra dele se cumpra. Há uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, e Deus está vigiando para que essa palavra se cumpra. Há uma promessa que foi feita sobre a tua casa, e Deus está vigiando para que essa promessa se cumpra. Se você crê nisso, dá glória a Deus aí no seu lugar. Então, alguns interpretam esse texto de Lucas 17:6, dizendo da seguinte maneira, se você tiver uma fé pequenininha, minúscula do tamanho. Quantos já ouviram essa interpretação? Todo mundo. Inclusive lendo alguns comentários, tem comentários que falam isso, tem comentários que falam o contrário. Mas isso é algo que foi pregado para nós. Basta você ter fé, uma fé pequenininha, minúscula. Agora eu quero que você me prove na Bíblia pequena fé fazendo alguma coisa. Me prova, se você provar na Bíblia que pequena fé fez alguma coisa, eu troco o sermão. Vou te dar 30 segundos. Procura na Bíblia pequena fé fazendo alguma coisa. Essa doutrina da fé minúscula não funciona. Pouca fé nunca realiza grandes coisas. Nunca realizou grandes coisas, porque Jesus, ele não estava dizendo de que tudo que precisamos é de uma ponta minúscula de fé, sabe? Não, Jesus estava ensinando que o quê? A fé que cresce como um grão de mostarda. Você pode ir para Mateus capítulo 13, onde tem a parábola do grão de mostarda, e vai dizer assim, embora sendo a menor da semente, uma vez que ela é plantada, ela se torna a maior das hortaliças. Então, um pé de mostarda, ele chega a ter 3 metros de altura, de maneira que as aves conseguem fazer os seus ninhos nela. Você entende o que Jesus estava querendo dizer com isso? A sua fé precisa crescer, a sua fé precisa desenvolver. Começa com uma medida, Deus te deu uma medida, mas essa medida precisa ser multiplicada. Pouca fé fará algumas coisas, muita fé fará muitas coisas, mas uma fé que cresce fará o impossível. Uma fé que cresce fará o impossível. E a Bíblia fala que nós devemos caminhar de fé em fé. É de fé em fé que progredimos. É de fé em fé que conquistamos. É de fé em fé. Então a fé cresce em etapas. A fé que move montanhas. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13:12, ainda que você tivesse uma fé que movesse as montanhas. Então se ele falar isso é porque é totalmente impossível mover as montanhas. Paulo reconhecia que era necessário toda a fé, uma fé robusta, uma fé madura, uma fé crescida, uma fé desenvolvida para que pudesse mover montanhas. Então é necessário uma fé desenvolvida para mover as coisas do lugar. É uma fé funcional. Num mundo onde está muito na moda falar de... Você faz o quê? Funcional? Quem já falou? Quem já te perguntaram isso? Porque você malha... você malha o quê? Você faz o quê? Funcional? O que é funcional? Musculação, não sei o quê. Funcional, para quê? Para desenvolver o teu músculo. Assim é a fé. A fé precisa ser desenvolvida como o seu músculo é desenvolvido. Então, Paulo reconhecia isso.
Tem uma história de Mateus capítulo 17, e também se vai dizer lá em Marcos, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, e ele encontra ali os discípulos no meio de uma confusão, porque não conseguiram expulsar o demônio de um menino, e Jesus vem e começa a conversar com o pai, e o pai está revoltado, está indignado, porque ele fala, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Que discípulozinho ruim que o senhor tem, hein? A gente está aqui, eu estou aqui com meu filho, sofrendo, e os teus discípulos andam contigo, todos marrentos, tiram a maior onda que estão contigo, e não puderam fazer nada. E Jesus tem para mim, Jesus, você crê? Olha, se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. Se eu posso, a parada é o seguinte, tudo é possível que crê. Aí o homem vai desmontando, eu creio, mas é o seguinte, me ajuda na minha incredulidade. O segredo está na confissão. Isso é, eu até creio que o senhor pode fazer, mas eu já fui tão abusado nessa área, eu já me decepcionei tanto nessa área, foram tantas, eu já tentei de tudo, eu fui nos melhores lugares, eu procurei, eu fiz tudo que eu podia, que eu sei quem o senhor é, eu sei que o senhor pode, mas eu não consigo crer que isso é real, que pode ser real na minha vida, porque eu estou cansado. Eu estou cansado de promessas não cumpridas. Eu estou cansado de eis que te digo que nunca acontece nada. Eu estou cansado de uma série de coisas, e pessoas me mandam para a direita, e me mandam para a esquerda, e me mandam fazer tanta coisa, que eu estou cansado. Eu não sei mais em que eu creio, mas ele estava falando diante da pessoa certa. Jesus entende o cansaço daquele homem. Assim como muitos talvez aqui nessa manhã estejam cansados de tantas profetadas que receberam, cansados. Meu irmão, se volte para Jesus, se volte, Ele não te decepciona, Ele vai te falar a verdade, Ele vai te colocar no rumo certo. Você precisa parar de ouvir outras vozes e decidir ouvir a Cristo. E parar de ouvir profetas da conveniência. Profetas que querem profetizar para ganhar uma boa oferta de você. Profetas que só profetizam o bom. Tu está às vezes precisando ouvir um chacoalho e ele vem para profetizar, sabe, aquela coisa almática. Se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. Se eu posso, ele joga uma batata quente na mão de Jesus, Jesus devolve e fala, tudo é possível que crer. Mas ele confessa, eu creio. Eu já vi os seus testemunhos, eu já acompanho o seu ministério, eu sei que o senhor faz milagre, mas eu estou cansado. Eu não sei mais no que eu crer. Eu não sei mais. Estou perdido. Jesus atendeu quando aquele homem desarmou diante de Jesus. Jesus curou seu filho completamente. Aquele menino foi liberto. Mas aí, os discípulos ficaram, como é que pode? Senhor, a gente fez tudo certo. A gente dançou um ninja, a gente cantou corinho de fogo, a gente rodou, a gente pulou, a gente disse, sai! A gente fez tanta coisa, a gente viu. Por que não foi possível? Por causa da pequena fé de vocês. A fé não está na garganta. Eu vou repetir, não é por muito gritar, a fé não está no grito, a fé não está na dança, a fé não está no rodopio, a fé está na certeza de que Deus é e que não há outro além dele. Ele não mudou, ele continua o mesmo, meu Deus. Agora, como eu disse, que Paulo disse ali, Deus nos deu uma semente de fé. E eu quero que você entenda sobre o potencial da semente. Uma semente tem tudo que uma árvore precisa. Miles Monroe falava muito sobre isso. Que dentro de uma semente, ele uma vez perguntou, o que você olha para a semente e vê o quê? As pessoas, uma semente. Ele falou, não, eu vejo uma árvore. E da árvore eu vejo outras e outras árvores, que começou a partir de uma semente. Em 1922, foi descoberto um túmulo do rei Tutankhamon. Foi descoberto em 1922, depois de Cristo.
Só que ele foi enterrado em 1357 a.C. Isso é, encontraram o túmulo dele 3.279 anos depois. E dentro do túmulo dele foi encontrado mel, trigo e milho. E o arqueólogo que encontrou esse túmulo pegou o milho e pegou o trigo e plantou. 3.279 anos depois, e para surpresa de todos, deu milho e deu trigo. A semente ficou adormecida por 3.279 anos, mas ela não havia, oh meu Deus, havia o potencial. Ela estava adormecida, mas o potencial estava dentro dela. Talvez sua fé esteja adormecida, mas há potencial dentro dela. Talvez sua fé tenha sido desacreditada, mas há potencial dentro dela. Talvez você enterrou a sua fé em algum lugar, talvez você guardou a sua semente em algum lugar, mas há potencial dentro dela. Independente do tempo que você está esperando, independente de coisas que a vida te causou, há uma semente de fé e há potencial dentro dela para prosperar, para produzir. Oh meu Deus! Sabe o que é isso? 3.000 anos depois e o grão do trigo florescer e o milho também. Agora, como que você precisa, uma semente precisa de solo. É ou não é verdade? A semente precisa de solo para ser cultivada. A palavra é a semente que cai no solo, ela precisa cair no solo certo, para que ela possa multiplicar, para que ela possa frutificar. Então, como preparar o solo? Ouvindo. Primeira coisa, a fé vem pelo ouvir. Por isso que eu falo, coloque um filtro nos teus ouvidos. Quem você tem escutado? Você não pode ouvir uma palavra dessa e depois ouvir uma palavra que diz completamente o contrário a tudo que é pregado aqui. Todas as palavras que são pregadas por todos os pastores aqui, você não pode sair daqui e ouvir coisas completamente contrárias, senão vai trazer dúvida a você. E tudo que o diabo quer é que você tenha dúvida. Você tem pastor na sua casa. Tem pastores na casa. Tem homens de Deus nesse lugar que prega a palavra. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ouvir a respeito da palavra. A palavra vai despertar em você, a palavra vai inspirar você. É pela palavra. Ouvindo. Segunda coisa, obedecendo a Deus. Obedecer. Não adianta ouvir e não obedecer. E quando fala de ouvir e obedecer, o ouvir não significa percepção auditiva, não. Significa estar sensível à voz do Espírito Santo e agir sobre aquilo que você ouviu. A desobediência impede o crescimento da fé. Quando você se torna desobediente a Deus, desobediente a líderes, desobediente a uma série de coisas, desobediente a princípios, a tua fé, ela é impedida de crescer. Terceira coisa que você pode preparar nesse solo é amar a Deus e ao seu próximo, perdoando. Tem pessoas aqui hoje que precisam perdoar. Perdoar não é sofrer de amnésia, não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Você não pode ignorar uma cicatriz que você carrega. Mas você vai olhar e vai falar, não dói mais. E perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você é livre. Tem pessoas que estão escravas, ela sobe na razão, eu tenho razão de não perdoar, escravo. Abra a mão da sua razão hoje e libere quem você precisa liberar. Libere, porque não adianta você apenas ouvir, se não obedecer, se não amar a Deus e não amar seu próximo. É necessário que haja mais compaixão, mais empatia entre nós, mais misericórdia e menos julgamento. Amém? João 14, 21 vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus disse, quem tem os mandamentos e os guarda, se você ama, você obedece. Qual o quarto elemento disso? Confessando o senhorio de Cristo. E sabe o que mais? Dizendo a montanha.
Você já deu ordem à montanha que está diante de você? Quando você está revestido de fé, você não conversa com a montanha, você dá uma ordem à montanha. É isso que ele está dizendo. Fale com a montanha. Você às vezes fala com todo mundo sobre a sua montanha, você só não falou com a montanha. Você chora com os outros por causa da sua montanha, porque a luta está grande, porque não sei o quê, porque estou perseguida, porque não sei o quê, porque fui abandonada, porque fui traída, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Mas você já disse assim, montanha! Te dou uma ordem. Irmão, vai falando até que aconteça. Vai falando até que aconteça. Libera a palavra até que aconteça. Vai falando até que aconteça. Vai falando, não desista, insista, até, é perseverando, é na perseverança. Não aconteceu hoje, fala amanhã. Não aconteceu amanhã, fala terça. Não aconteceu terça, quarta, quinta. 1 hora a rocha quebra, 1 hora a montanha vai no mar, 1 hora acontece. Meu Deus, não ande por sentimentos. Estou terminando já. Não podemos nos mover por sentimentos, querido. O teu sentimento hoje está bom, amanhã está ruim. A gente oscila, nós somos meio que bipolares. 1 hora estou bem, nossa, só vitória, estamos aí, oh, lamanassuriá. No outro está, ai, meu Deus, eu acho que, por que eu nasci? Me enterra, eu queria ter um botão de delete. Queria ter um botão de invisível, ninguém me vê. Dá para me errar só hoje? Me erra um pouquinho, né? A gente é assim, mas não. Por isso que fé não é baseada em sentimento. Fé é baseada na certeza. Independente de eu estar down hoje ou up hoje, a fé continua a mesma. O meu Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele permanece fiel, Ele permanece poderoso, Ele permanece curando, Ele continua libertando, Ele continua restaurando, Ele continua sarando a alma ferida. Ele faz! Aleluia! Há um poder na semente. No Éden, tudo que existiu, no Éden, tudo nasceu a partir de uma semente. Vai dizer lá, e cada coisa multiplicou, deu de acordo com a sua espécie. Cada semente multiplicou, cada semente produziu de acordo com a sua espécie. Deus lançou sementes no Éden e elas multiplicaram. Depois Deus lançou Adão. Dentro de Adão estava Eva. Só uma que concordou. Mas depois de Eva, saíram seus filhos. Depois veio Noé. Depois veio Abraão. E foi vindo. Mas há 2000 anos atrás, uma semente foi plantada no ventre de uma mulher chamada Maria. Uma semente foi plantada no ventre de uma mulher chamada Maria. Jesus era a semente de Deus. Jesus foi lançado nesse mundo, gastou sua vida e depois de 3 dias ele a achou e voltou para o Pai com aquilo que o Pai queria. O que o Pai queria? Eu e você. Nós somos o fruto da semente de Jesus. Eu quero que você entenda o poder da semente. Nós somos o fruto, nós somos o resultado de uma semente que foi lançada num ventre de uma mulher virgem. Ah, meu Deus do céu, não era uma família importante, não era uma família da alta classe da sociedade, não, foi lançado no ventre de uma mulher humilde, mas daquela semente humilde veio eu e você, a igreja de Jesus, oh meu Deus. No Gênesis, o Espírito Santo foi lançado sobre a face das águas. Mas depois ele foi lançado sobre Jesus. Mas quando Jesus sobe ao céu, ele disse, não vos deixarei órfãos. Eu vou lançar sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Ele lançou em nós
o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, eu consigo fazer com que essa medida de fé cresça, desenvolva. Através do Espírito Santo de Deus, eu recebo revelação de quem Ele é. Através do Espírito Santo de Deus, eu recebo poder, eu consigo perdoar o meu irmão, porque eu não penso mais como um ser humano qualquer, eu não penso mais como alguém incrédulo, eu começo a agir como alguém que é nova criatura, e a mente de Cristo está sobre mim, e o Espírito Santo está sobre mim, então eu consigo enxergar quando em algum momento está faltando fé, eu recorro a Ele e falo, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, acrescenta a minha fé. A fé que você precisa, Deus tem para te dar. Deus tem para te dar. Eu quero que você vai ficando em pé no seu lugar. Talvez a sua fé ainda esteja no estágio da semente. Ela precisa entrar no estágio de árvore, de planta. E ela precisa ser alimentada, ela precisa ser regada. Com o quê? Um sentimento, não, que ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você anda por fé ou você não anda por fé. Mas eu quero orar nessa manhã por aqueles que talvez por terem sido feridos, a sua fé criou um bloqueio. Mas Deus é aquele que não mente a teu respeito. Deus é aquele que não te engana. Deus é aquele que não te ilude. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu preciso dessa fé, mas eu também preciso perdoar. Acrescenta fé à minha vida para que eu possa perdoar, Senhor. Eu preciso dessa fé aí, eu preciso perdoar alguém. Essa é a tua manhã. Deus tem cura para você. Deus tem renovo para você. Deus tem restauração para você. Deus vai te ativar hoje na fé. De olhos fechados, se a tua mágoa tem nome, libera essa pessoa pela fé. É entre você e Deus. Você vai dizer, eu perdoo fulano de tal. Eu perdoo fulano de tal. Eu libero da minha vida, eu perdoo. Eu não vou caminhar debaixo desse peso. Senhor, acrescenta fé na minha vida para isso. Acrescenta fé para isso. Deus, eu quero ter uma fé para transpor muralhas. Acrescenta fé na minha vida, em nome de Jesus. Essa é a tua manhã. Talvez você precise de fé para perdoar a si mesmo. Talvez você se culpa por escolhas erradas que você fez. Deus está te dando uma fé hoje para perdoar a si mesmo. Para perdoar a si mesmo. Talvez você se culpe por ter confiado demais. Você se culpe por ter acreditado demais. Você se culpa por ter estado tão vulnerável e ter sido tão inocente. Na verdade, a tua fé ingênua te levou a acreditar em coisas que você não deveria acreditar. Mas hoje Deus está te trazendo uma fé robusta, uma fé madura, uma fé nele que não há sombra nem variação, nele que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Usamos a fé que recebemos de Deus agora. Usamos a porção de fé, a decisão para crer. Usamos essa fé agora para tornar o milagre acessível, a cura divina acontecendo agora, porque a nossa fé não é vã. A nossa fé é no Filho de Deus, a nossa fé é no Cristo Jesus, a nossa fé é naquele que andou sobre as águas, aquele que curou o paralítico, aquele que curou o cego. Nós agora levantamos pela fé e dizemos à montanha: sai, 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 sai montanha, sai montanha, sai. Nós te damos uma ordem, montanha do inferno, sai.
entramos nos CTIs agora, pela fé, entramos como igreja, damos ordem aos órgãos que comecem a funcionar, aqueles que estão nos ouvindo agora, pela internet, aqueles que vão voltar para casa, para visitar alguém que está no hospital, nós pela fé agora dizemos aos órgãos que funcionem, rins voltem a funcionar, fígado, pâncreas, tudo aquilo que parou, coração, comece agora a receber cura divina, coluna vertebral, medula, em nome de Jesus, pela fé, casamentos em nome de Jesus, voltem a viver pela fé, no Filho de Deus. Movimente-se pela fé. Fé para quê? Fé para quê? Por que você precisa de fé? Eu sei do que eu preciso de fé. Eu sei áreas da minha vida que eu não tenho fé suficiente, que eu preciso pedir para Deus. Toda mensagem se aplica primeiro ao pregador, depois com quem ele compartilha. Fé para quê? Tem uma razão que você precisa de fé. Fé para ser curado, fé para se mover, fé para bater na porta, Sim. Fé para começar um relacionamento, entrar num casamento, uma nova fase, fé para começar um ministério. Agora, a fé não é irresponsável. Se o motivo da sua fé não estiver alinhado com o caráter de Deus, nada feito. Porque tem pessoas que pedem coisas que Deus nunca vai realizar porque não está alinhado com o caráter de Deus. Por exemplo, se você ora para Deus tirar o marido de alguém para levar para você, isso não está alinhado com a vontade de Deus. Para de orar. Queima. Sabe aquelas orações malucas? Oração contrária. Oração contrária. Se você está orando contrário, isso é feitiçaria. Quem ora contrário à obra de Deus é feiticeiro. Ore e peça fé que esteja alinhada com o caráter de Deus. Amém. Com o caráter de Deus, com algo que seja legítimo diante de Deus. Aleluia. Vamos orar agora alinhados com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Essa é a vontade de Deus para você. Deus não quer te acrescentar dores. Deus quer te tirar dores nessa manhã. Deus quer arrebentar os seus grilhões nessa manhã. Deus quer fazer com que você flua naquela área que você não fluiu ainda. Deus quer te fazer acordar e ver o poço que estava ali no deserto todo o tempo, igual Agar, e não sabia que estava. Deus vai abrir os seus olhos, tirar as escamas dos seus olhos hoje, porque pela fé nós estamos orando segundo a palavra de Deus. Senhor, nós oramos segundo a tua palavra agora, de maneira responsável. Nós alinhamos a nossa alma à tua palavra, nós alinhamos a nossa vontade à tua vontade. Nós declaramos pela fé agora no Filho de Deus que o Senhor é aquele que rompe com as barreiras, com as muralhas. O Senhor faz, o Senhor fez e o Senhor fará de acordo com a fé alinhada à sua palavra. Não há quem possa resistir à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós podemos sim saltar muralhas e enfrentar um batalhão. Podemos sim dizer àquela montanha: saia daqui, lança-te no mar. Dizer a essa árvore: arranca-te com raiz de tudo da nossa vida. Nós fazemos isso agora e declaramos que a nossa fé é no Filho de Deus e na palavra de Deus, e que sairemos daqui de maneira positiva, de maneira realizada, de maneira curada pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar Não é Tarde. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul,
A esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul. A esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvireis testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Vai você, não é tarde, não é tarde, vai. O céu ainda é azul. É só olhar de uma criança, o sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firmes nas promessas do Senhor. Crê no impossível, faz o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres.